sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Sinopse Tributária. Hoje aqui, eu, Eduardo Katz, e meus sócios Reinaldo Engelberg e Ricardo Cosentino, vamos discutir um aspecto peculiar da reforma, um aspecto focado em como o regime atual da reforma tributária vai influenciar a carga tributária, inclusive diminuir, no regime pós-reforma tributária. A gente tem chamado aqui no escritório essa discussão de o legado, ou seja, o que os contribuintes vão levar dentro de suas escriturações, registros fiscais, de créditos que vão poder ser aproveitados no regime da reforma tributária para compensar os novos tributos, né? A gente tem visto muitas discussões das empresas analisando carga tributária pós-reforma, fazendo conta, olhando as alíquotas, toda a carga tributária, mas tem um aspecto aqui que a gente tem sido muito procurado pelos nossos clientes para ajudar na avaliação como que eu posso ainda aproveitar créditos dos regimes dos tributos atuais para aproveitar no novo regime. Então, aqui vou comentar um pouquinho com o Ricardo e com o Reinaldo, pedir um pouquinho da opinião deles. Como vocês têm enxergado esse movimento das empresas de, além de olhar para o regime do futuro, tentar enxergar no presente oportunidades de creditamentos que vão levar para o novo regime? Na esfera administrativa, Katz, o que a gente vê muito, né? Hoje, essa questão do insumo sempre foi uma questão muito controvertida. Então, a gente nota que a Receita Federal sempre foi muito combativa. Se a gente olha lá, no passado, a posição da Receita era que a tomada de crédito se aproximava do IPI. Então, aquela questão, ela sempre olhava, mas esse produto aqui, ele foi apropriado, ele foi utilizado na cadeia produtiva, ele foi absorvido. Então, no início, a Receita Federal sempre teve essa visão muito do contexto de que insumo estava vinculado a uma aproximação com o IPI. O contribuinte, por outro lado, sempre viu a questão de tomada de crédito como se fosse algo que não tivesse muito limite, né? Aquela história assim, não, tudo que eu compro tem o seu efeito, eu devo tomar o seu crédito, se aproximando um pouco da legislação do imposto de renda. Dentro dessa briga, a gente teve aí inúmeras soluções de consulta, discussões na esfera administrativa, até que na esfera administrativa começou a migrar para um meio termo. Foi um meio termo que não era nem a legislação do IPI e nem a legislação do imposto de renda. Era muito da situação em que, se o insumo estivesse voltado ali para a atividade econômica, tinha ali a sua defesa, a sua possibilidade do creditamento. E dentro desse escopo, evoluiu a discussão para a esfera judicial. O STJ, até em repetitivo, né, acabou analisando essa matéria e fixou o entendimento da essencialidade e relevância. Só que, mesmo com esse conceito, não ficou definido, né? A questão dos insumos, até hoje, dada a particularidade do tema, ainda não tem uma definição muito clara. Então, é muito do caso a caso, né, Ricardo? Não sei, você que está no judiciário, como você vê isso no TRF, no STJ? Não só não teve uma definição para algo que foi julgado como recurso repetitivo, como a gente tem uma série de candidatos a novos recursos repetitivos para tratar de insumos específicos. A gente tem candidato de leading case para P&D, candidato para EPI, candidato para diversos tipos de gastos que não necessariamente podem ter uma decisão específica e genérica, né? Porque se você precisa analisar especificamente com relação à atividade da empresa, se aquilo é essencial ou relevante, você não pode ter uma decisão genérica que sirva para todo mundo. Eu acho que a questão da reforma tributária, dentro desse contexto que o Reinaldo comentou, é uma corrida inicial por conta do texto da lei complementar, para que as empresas pudessem tomar os créditos para evitar algum tipo de perecimento ou algum tipo de impossibilidade de utilização depois de 2027, quando o PIS e o COFINS vão ser extintos. Então, a gente teve, numa primeira onda, vamos chamar assim, diversas empresas tentando tomar ou pensando em tomar qualquer tipo de crédito. A gente sabe que, de maneira geral, para quem está habituado com esse tema, tem uma gradação ali, seja gradação por cor, ou seja gradação por probabilidade de perda, verde, amarelo e vermelho. E as empresas pareceram muito dispostas a tomar qualquer tipo de crédito com uma medida de resguardar e ter o seu estoque de crédito para ver o que vão fazer depois. O ponto é que agora, passada essa corrida inicial e analisada a legislação com um pouco mais de cuidado,
a gente consegue ver que a legislação prevê que esses créditos do legado, esses créditos de estoque, uma vez registrados, eles vão ter preferência para a compensação ou para o abatimento da CBS. Então, em termos práticos, se você tem um legado de créditos que não são bons, do que se classificaria como perda provável ou vermelho, numa gradação que a gente vê, são esses créditos que vão ser inicialmente ou primariamente utilizados para compensar débitos de CBS. E é óbvio que isso vai gerar, se a gente sabe disso, certamente o fisco também sabe dessa corrida, e é óbvio que isso vai gerar uma fiscalização, e uma fiscalização complexa, não só por toda a incerteza de quem vai fiscalizar, como vai fiscalizar, quem está capacitado para fiscalizar, mas uma fiscalização que trata de um crédito de uma natureza, de um tipo de tributo, com um débito de outro tipo de tributo. Esse ponto que você comentou, Ricardo, é interessante porque quando a gente conversa de reforma tributária, um dos grandes pilares da reforma é ter uma não cumulatividade ampla, né? Acho que essas discussões que a gente tem hoje há muitos anos de insumos, né, tanto para PiscoFins como para ICMS, mas acho que sobretudo para PiscoFins, ela não vai mais existir, ou pelo menos não vai mais existir nessa forma, nessa extensão. Mas como você está comentando, a gente deve ter um cenário em que eu vou ter, dentro da minha apuração da CBS, créditos da CBS em que eu tenho créditos amplos, ou seja, sem discussão se aquela despesa, né, que gerou o crédito é um insumo ou não para minha atividade, mas vou também ter créditos de PiscoFins para os quais eu tenho essa discussão. Reinaldo, como que você imagina a Receita Federal fazendo essa fiscalização e até uma discussão no CARF, né, em que eles vão ter que analisar recolhimentos de CBS, mas eventual inadimplemento ou falta de recolhimento vai ter como origem um crédito de PiscoFins, né, um tributo já extinto. Vai ter esse problema, cara. E também acho que outro ponto que eventualmente a Receita pode levantar é a história do artigo 378. E quando a gente olha para o artigo 378, ele fala, né, os créditos de PiscoFins, inclusive presumidos, não apropriados ou não utilizados até a data de extinção dessas contribuições. Ele fala, deverão estar registrados. Então, acho que a gente vai ter 2 pontos aqui com relação a isso. Quando a gente olha o artigo 378, a história do não apropriado, não utilizado, gerou a corrida que o Ricardo comentou, vamos registrar os créditos para não ter problema, porque dezembro de 2026 acaba o PiscoFins, como é que quem não registrou, não pode registrar mais. Quando a gente faz a Receita, eventualmente, pode olhar para esse artigo 378 e fazer essa interpretação bem restritiva. Olha, então, se você não registrou até dezembro de 2026, você não tem mais direito. E aí vai gerar um contencioso no administrativo. Então, e o contencioso administrativo ele pode ser de 2 formas, eventualmente pensando aqui no futuro. No aspecto formal, você não pode registrar isso, se você não registrou até dezembro de 2026. E o outro com relação à materialidade desse crédito. Esse crédito você poderia tomar do crédito, por exemplo, pensando aqui em algo que sempre a Receita Federal bateu muito. O setor de varejo, eles entendem que, como ele não é um prestador de serviço e também não é um industrial, ele sempre glosa os insumos desse setor. Então, dentro desse contexto, a Receita Federal pode olhar no viés da materialidade e dizer esse crédito ele não é passível de registro. E ele nega com relação a isso. E no aspecto formal, dizer, se você não registrou em 2026, você também não tem o direito a esse, pensando no setor do varejo que tenha cumprido eventualmente esse registro, né, em até 2026. E pensando agora no aspecto geral, né, no setor como um todo, seja indústria, até o prestador de serviço, que eventualmente essa discussão do momento do registro vale para todo mundo. Né? Que eu acredito, olhando com relação a esse artigo 374? O próprio tópico do artigo, ele fala utilização do saldo credor de PiscoFins. Então, quando a gente pensa em registro de crédito PiscoFins, você tem a operação, então da operação que você realiza, você vai fazer ali a apuração e chega no valor do crédito registrado. Esse crédito que é registrado, ele pode ter 2 caminhos. O caminho da sua utilização dentro do mês, para pagar um PiscoFins devido, né, dentro ainda da vigência do PiscoFins existente, ou eventualmente vai virar um saldo credor, então aí dentro da apropriação. Então você vai ter um saldo que você pode usar num outro período. Então você pode ter esses 2 cenários. Quando a gente olha para o artigo e fala em saldo credor, então ele sempre está pensando nessa ideia que ele está respeitando essa questão da competência. Então ele registrou no período correto,
gerou esse saldo credor, ou pagou o tributo do momento, ou vai poder pagar no futuro via compensação. Então, um eventual contencioso que a gente vai ter aqui com relação a isso, e que já existe hoje também, eu acho que vai existir lá na pós-reforma tributária, que é a história do extemporâneo, né? Quando a gente pensa no extemporâneo, se eventualmente a empresa ela olha para trás e fala, opa, tem vários créditos que eu não registrei, eu vou colocar na minha contabilidade, vou fazer o registro dele, só que todo ele, agora em dezembro de 2026, que é a janela que eu preciso fazer esse registro. Eventualmente a Receita vai olhar na discussão com como você pode usar isso para compensar a CBS e vai dizer, olha, mas você lançou tudo isso em dezembro de 2026, mas de uma forma direta. Você devia ter reapurado toda a sua escrita, levantado no mês a mês, se teve crédito, se teve débito, se teve saldo credor. Então, e é uma briga que já existe hoje. E é uma briga que ela tem altos e baixos, essa questão do extemporâneo. Quando a gente olha, até pouco tempo atrás, tem decisões do CARF favoráveis que ele entende. Se você provar que esse crédito de PIS/COFINS não foi aproveitado no passado, você tem o direito a ele, porque é um crédito legítimo, né? Se ele entra na análise do crédito, dizendo, não, você tem direito ao insumo, você pode aproveitar. Hoje, as últimas decisões do CARF, ela está mais alinhada com o fisco. E o que o fisco diz? Não adianta provar só que você tem direito ao crédito, que o crédito é bom. Me prova que você fez toda a reapuração, mês a mês, crédito, débito, se é saldo credor ou passivo de PIS/COFINS. Então, eu imagino que nesse momento de transição, a gente ainda vai ter essa discussão. Crédito do PIS/COFINS desse legado, convivendo com essa questão do CBS, que vai, eventualmente a Receita Federal vai olhar o aspecto formal do crédito e o aspecto também da materialidade, dizendo se ele é viável ou não dentro desse contexto, até da hipótese do extemporâneo. Então, durante um bom período, eu imagino que a gente vai ter um contencioso dos dois lados, né? Seja olhando o PIS/COFINS e a CBS. A gente tem a previsão da reforma tributária, que especificamente para os créditos, vamos chamar de insumos, que você vai manter o regime pelo prazo prescricional para a utilização ou apropriação daquele crédito. Agora, óbvio que a gente tem que confiar no sistema e no que está sendo proposto. Mas, pegando esse teu gancho do crédito extemporâneo, é difícil imaginar que 2028, 2029, você ainda vai ter um acesso amplo às obrigações acessórias para, eventualmente, você lançar um crédito extemporâneo de 24 e 25, Sim. como o fisco quer, né? A gente não sabe como é que vai estar o sistema. Nem se vai ser a mesma obrigação acessória. Né? Se vai ser a mesma obrigação acessória, que você vai poder reabrir e lançar os créditos de PIS e COFINS para fazer da maneira como o CARF, a Câmara Superior, vem entendendo hoje. Então, é até justificada essa corrida pela apropriação, pelo registro do crédito até dezembro de 2026, porque a gente já veio muita coisa sendo alterada ao longo do caminho e a gente continua vendo, né? Então, é difícil você garantir que valores tão relevantes como são os créditos de insumos vão poder ser aproveitados nos termos da legislação que hoje está vigente em 2029, da maneira como o fisco quer. Sim, sim. Tem um ponto que hoje a gente já discute, né, há bastante tempo, na verdade, em relação a esses creditamentos, especialmente de PIS/COFINS. Muitos clientes nos procuram com a dúvida, devo ingressar com a ação ou devo apropriar administrativamente o crédito? Né? A gente sempre tem prós e contras para os dois lados, depende muito, obviamente, do perfil da empresa, um perfil mais arrojado, um perfil mais conservador. A gente sabe também que, ano após ano, o governo vem instituindo restrições à compensação tributária decorrente de indébito, seja em relação ao valor, em relação ao tempo. Na visão de vocês, quando a gente traz essa discussão, essa dúvida que muitas vezes aparece entre aproveitar administrativamente o crédito ou ajuizar uma ação para ter uma decisão transitada em julgado e aí ter um indébito para compensar, quando a gente pega essa discussão para o contexto da reforma, qual que é a visão de vocês? Tem elementos adicionais a serem considerados? O que vocês têm discutido? Eu acho que tem. Se a gente pegar o cenário que a gente tem hoje, a gente divide a possibilidade de tomar o crédito direto versus medida judicial com ali a materialidade do crédito e uma expressão que a gente usa muito, o apetite de risco
de quem está tomando esse crédito. Então, hoje, esses seriam os elementos a serem considerados. Mas se a gente pensar no contexto da reforma, eu acho que tem 2 elementos importantes. Primeiro, de um lado, essa incerteza com relação ao crédito extemporâneo, o que você vai fazer com ele, a necessidade ou não de você registrar tudo até dezembro de 2026. Segundo, a impossibilidade material de você impetrar um mandado de segurança depois de dezembro de 2026, a gente sabe que toda a discussão de crédito está pautada no instrumento do mandato de segurança por N questões. Você basicamente não vai ter mais um ato ator de PIS e COFINS. Então você vai ter que seguir por uma ação ordinária que a gente sabe que tem um caminho com alguns elementos adicionais, como a sucumbência. E eu acho que o terceiro elemento é a incerteza na legislação da reforma tributária em como você vai acomodar a questão dos créditos decorrentes de ação judicial transitada em julgado, créditos habilitados e compensados, dentro do sistema que está sendo proposto de split payment. A gente sabe que tem possibilidade de split payment inteligente, split payment mais objetivo, mas até agora, até onde a gente sabe, até onde está escrito, você não tem uma previsão de como você vai evitar o desembolso quando você tem um crédito de decisão transitada em julgado que pode ser utilizado para compensar com aquele débito. Todo o sistema do split payment é baseado na ideia de que você, na inversão do sistema atual, onde você tem uma apuração e um pagamento posterior, para o adiantamento do pagamento para depois você tomar o crédito. Mas isso impede, ou pelo menos até agora não está previsto, a gente sabe que tem muita coisa ainda para ser regulamentada, não há uma previsão de como você vai incorporar esse crédito de decisão transitada de julgado para evitar que você tenha um desembolso de CBS dentro do contexto do split payment. Então, acho que se a gente ponderar tudo que a gente tem hoje, é mais prudente você registrar o crédito de maneira escritural e utilizar para abater do pagamento da CBS no sistema que já está previsto. Mas nada impede que até o dezembro de 2026 a gente tenha uma regulamentação que traga mais clareza com relação aos créditos de decisão transitada de julgado. Esse ponto que você comentou é interessante mesmo. A gente tem um pouco de incerteza mesmo, e acho que historicamente a gente tem visto por parte dos nossos clientes um apetite maior para apropriar o crédito administrativamente, sempre fazendo, como vocês comentaram, avaliação de risco, enfim, de forma a apropriar os créditos com maior potencial de ganho num cenário de litígio. Obviamente, o assunto que a gente traz aqui, de creditamento não é um assunto novo, é um assunto que já está, que há muitos e muitos anos aparece, mas acho que a gente pode, para concluir essa parte, trazer um pouquinho também do que a gente tem visto de pontos novos de discussão sobre creditamento. Então, os créditos mais comuns, que a gente já viu em discussão, inclusive frete, que é algo super recorrente, créditos como IPTU, condomínio, mas a gente tem também feito uma discussão, e eu acho que vale ter um olhar muito atento para os créditos decorrentes de obrigação legal, que é um assunto que não é tão recorrente, ou pelo menos é um assunto que tem sido discutido há menos tempo. Acho que pelo menos eu tenho a recordação, depois do julgamento do STJ, foi quando a gente começou a olhar essas despesas incorridas por força de obrigação legal como um ponto de oportunidade para crédito de PIS/COFINS, já que no acórdão do STJ isso apareceu como um elemento que caracterizaria essas despesas obrigatórias como relevantes. No CARF, você tem visto como essa discussão, Reinaldo? No CARF, assim, o que a gente nota é muito do caso a caso, então a autuação fiscal, quando ele analisa a tomada do crédito, a primeira coisa que ele vai olhar é qualquer atividade desenvolvida. Olhando a atividade desenvolvida, ele faz um parâmetro para verificar se eventualmente faz o encaixe com a decisão do repetitivo do STJ. Com relação às obrigações legais, tudo que decorre eventualmente de uma obrigação, por exemplo, na época da Covid, que tinha alguns equipamentos de proteção que era estipulado para a indústria,
todo esses gastos acabaram sendo incorporados e reconhecido o crédito justamente nessa linha de que se há uma obrigatoriedade, por consequência, esse crédito não é uma liberalidade da empresa, ele precisa ter esse produto adquirido e por isso está ligado à atividade dele. Então, normalmente, é aceito. Mas também tem uma perspectiva que não necessariamente aquele crédito que foi admitido por um contribuinte, ele vai ser também aceito num contribuinte que tem uma atividade diferente. Então, acho que o cerne da questão hoje no CARF, que a gente nota, às vezes até tem casos que são convertidos em diligência para analisar esse casamento entre o produto adquirido e a produção e atividade desenvolvida pela empresa, né? Um exemplo clássico desse é que normalmente a gente às vezes tem aquelas decisões, gastos com propaganda. Então uma empresa conseguiu gasto com propaganda. Eventualmente a outra empresa está, então gasto com propaganda é o que todo mundo vai conseguir? Não. Então é analisar aquele critério, uma empresa específica que dentro daquele universo que tem de gastos de propaganda, com ambiente eventualmente que é uma empresa que não tem uma sede fixa, é simplesmente online, ela faz uma propaganda, aquela seria essencial para a atividade dela, aquela propaganda que é realizada. Por outro lado, uma empresa que tem loja física e loja virtual, já fica em dúvida se aquilo é relevante e essencial. Então, tem essas particularidades do caso a caso que no CARF são enfrentadas para chegar à conclusão da viabilidade ou não do crédito. Esse assunto, enfim, acho que a gente tem discutido há muitos anos e a cada vez que a gente continua olhando, a gente vem enxergando como a especificidade de cada empresa, cada modelo de negócio, a gente pode ter dentro de um segmento modelos diferentes de negócio que realmente acabam sendo muito impactantes aqui. Katz, eu acho que só uma ressalva, o fisco também vai se especializando em desmembrar teses que a gente acreditava que já estavam definidas, consolidadas. Eu vi recentemente um precedente, eu não vou saber de cabeça para citar, que tratava de obrigação legal e que tentava vincular a obrigação legal à atividade principal da empresa. Ou seja, a gente está acostumado com a obrigação legal de EPI, obrigação legal de coisas relacionadas à atividade produtiva. Também, né? Vale alimentação, vale transporte, exato, médica. E esse precedente, se não me engano, no CARF, ele negava o direito ao crédito decorrente de obrigação legal, porque aquela obrigação legal é uma obrigação legal paralela, vamos chamar assim. É como se você tivesse uma obrigação legal regulatória que você tem que cumprir, obviamente, porque é uma obrigação legal, mas que ela não te impedisse objetivamente de produzir aquilo que você estava se propondo. E a discussão era, se é uma obrigação legal e eu não cumprir a minha obrigação legal, toda a minha atividade empresarial está comprometida. Sim. Não é porque é uma obrigação legal de botar um equipamento de segurança que eu não coloco, que vão fechar a minha fábrica. Se eu não cumpro uma obrigação legal de logística reversa, eventualmente toda a atividade está comprometida, não só a atividade produtiva. Então a gente está tendo esse desdobramento também da depuração da obrigação legal para tentar evitar que se tome crédito de toda e qualquer coisa, como se deveria, que está prevista na lei ou no acordo coletivo, como a gente defende, enfim, qualquer tipo de norma que seja positiva. Sim, não, esse ponto é importante. Eu acho que só para encerrar essa parte, quando a gente fala de obrigação legal e a gente está falando um pouco mais desse ponto no contexto aqui do creditamento, porque talvez seja, eu acho que a última grande, o último grande leque de oportunidades de creditamentos mais recentes, né? Porque os mais tradicionais, então publicidade, taxa de administração, alguns já afastados pela jurisprudência, outros ainda em discussão, mas acho que esse foco de obrigação legal é onde a gente continua vendo algumas decisões favoráveis, né? Então, também citando como exemplo, muitas empresas eles têm obrigações legais de investir, por exemplo, em P&D, pesquisa e desenvolvimento, seja pela ANEEL, pela ANP, agências regulatórias, principalmente concessionárias, serviços públicos, têm que fazer esses investimentos. Então, aqui acho que é um ponto que vale, né, as empresas ficarem atentas, porque aqui costuma passar batido, né? Não é um crédito óbvio, que quando você olha a sua matriz de despesas aparece, né? Acho que, passando aqui para um próximo ponto, a gente sabe que nem todos os créditos vão estar vinculados à aquisição de insumos e outros gastos. A gente vai ter também aqui os créditos
decorrentes de estoques que as empresas já apropriaram, que vão vender depois da virada de chave do regime. Ricardo, como que você tem enxergado também esse ponto desse creditamento sobre ativos, seja estoques, que já estão em poder da empresa hoje, mas cujas vendas só vão acontecer no regime seguinte? Esses outros tipos de crédito que não são decorrentes de insumos, vamos chamar assim, eles tiveram um tratamento específico ali na reforma tributária. Um tratamento que a gente pode até considerar um pouco menos benéfico, se a gente pensar na regra geral dos créditos, foram mantidos os critérios utilizados para PIS e COFINS. Para esses regimes especiais, depreciação, estoque, etc., você tem regimes próprios que basicamente convertem esse crédito de PIS e COFINS em créditos presumidos de CBS que podem ser usados para bater a nova contribuição. Então, acho que dois grandes deles são... o primeiro é o estoque. Então, o estoque apurado em 31 de dezembro de 2026, cujo crédito não pôde ser apurado por conta de um regime específico como o regime monofásico, que a gente está falando aqui muito de medicamentos, de produtos, pneus, produtos de beleza. Você vai ter a conversão desses créditos que não tiveram a possibilidade de ter sido apurados em créditos presumidos de CBS. Acho que de alguma forma, como a gente está saindo de um regime em que tem muitas técnicas de arrecadação diferentes, né? Não é todo contribuinte que recolhe o PIS/COFINS, né? A gente está falando mais de PIS/COFINS na saída, né? Tem o monofásico, o bifásico, a gente tem situações como essas. Acho que é uma forma que a nova legislação trouxe para permitir que, como quem comprou não tomou o crédito, mas vai vender com tributação, né? Que ele acabe tendo esse crédito. Eu acho que aqui então a gente cobriu um pouco dos pontos do legado, né? Um pouco de como que o regime atual vai impactar no regime novo. Queria agradecer todo mundo que ouviu, que viu o nosso vídeo aqui, deixar um convite para que assistam os próximos e vamos continuar apresentando conteúdos relacionados à reforma tributária.